A paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus. Quero agradecer ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do nosso Deus. Quero agradecer você, minha amiga Rosilene Martins, pela confiança. Pela confiança, pelo carinho. Que Deus te abençoe grandiosamente. Hoje nós estaremos falando sobre uma mulher importantíssima na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, neste projeto lindo que estamos vendo no grupo Mulheres Conectadas com Deus. Que Deus continue te abençoando, Rosilene, por tão lindo projeto, por ter colocado no seu coração um grande projeto como este, o grupo Mulheres Conectadas com Deus. Hoje nós estaremos falando sobre Maria. O tema de hoje é Maria, a jovem abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías 49, o verso 15, que nos diz assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquece dele, contudo eu não me esquecerei. Aleluia! Como não agradecer a um Deus do céu tão maravilhoso por essa oportunidade? Como não agradecer a um Deus tão maravilhoso que diz: eu não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos falando de Maria. Esse verso é tão interessante, né? Porque como pode uma jovem escolhida por Deus, que aceitou o grande desafio de ser mãe e esquecer seu filho? Não tinha lógica, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos aprendendo com Maria, nesta série tão maravilhosa, aprendendo com a mãe da Bíblia. Cada uma nos traz uma instrução tão linda. E a instrução que Maria nos traz, a instrução de perseverança, a instrução de confiança naquilo que Deus te confiou, a instrução de propósito. Se Deus confiou, Ele tem um propósito. A instrução de segurança. Eu estou segura nas mãos de Deus. Aleluia! Que instruções lindas que Maria nos traz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos com Maria uma coisa, que Maria, ela nunca revidou. Jesus, ele foi pego como um cordeiro levado ao matadouro, não falou nada, foi caladinho. Maria, a mãe do cordeiro, louvado seja o nome do nosso Deus, acompanhou o cordeiro calada, sem falar nadinha. Detalhe de uma coisa: quem não falava, abrindo a sua boca, falava com o coração, falando com o Papai do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprendemos com Maria a orar. Perseverança na oração, perseverança na confiança em Deus, perseverança. Se Ele colocou em suas mãos, Ele cuidará, Ele te dará estratégia para vencer os maiores, os mais extraordinários desafios da tua vida. E olha aqui, tão grande e extraordinário desafio é este: ser mãe do Criador. Isso é magnífico. Isso é sensacional. Ser mãe do Criador. E esta jovem, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. E nós aprendemos com a mãe de Jesus Cristo que se nós perseverarmos em nossas lutas diárias, se nós perseverarmos nos desafios de cada dia, nós venceremos. Mas se nós perseverarmos na oração, na gratidão, na intercessão, no reconhecimento de quem sou e de quem Ele é, louvado seja o nome do Senhor, na adoração. Jesus sendo mãe, Maria sendo mãe de Jesus,
Ela orava e o adorava, porque ela sabia que o lugar dela era de mãe adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. É importantíssimo isso, muito interessante. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante da Bíblia. Foi a mãe elogiável. Não porque tivesse mérito algum em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância. Qual a importância? Ser mãe de Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ser mãe do Salvador. Aleluia. Jesus Cristo. Uma coisa interessante que é assim um pouco polêmico é sobre os evangélicos. Porque os cristãos evangélicos não a adoram. Eu não adoro Maria. Mas eu reconheço, eu aprendo. Eu acho ela fantástica. Porque ela é a mãe. Ela é a mulher mais importante da Bíblia e do mundo, do universo. A mulher mais importante é Maria. Foi uma mulher abençoada. Ter sido responsabilizado. Os cristãos evangélicos, voltando para você entender, os cristãos evangélicos não adoram Maria. Apenas reconhecem que Maria foi uma mulher abençoada por ter se disponibilizado, por ter se disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe. Mesmo assim, isso não isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era jovem, comum, no seu tempo, virgem, noiva de José, mas por ter aceitado pela fé este grande desafio, poderia pôr em risco a sua vida e o seu futuro no casamento. Eita! Mas o que aprendemos com Maria? Aceitar um desafio vindo do céu, do Pai Celestial, e não pensar por um momento o que poderia acontecer. Eu aprendo com Maria que Maria, ela amou a Deus em primeiro lugar. Que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. Foi isso que Maria fez, aceitando este desafio de ser mãe do Criador, sendo que ela estava noiva com José. Se ela fosse imaginar o que vão pensar com isto, ela não aceitaria, porque ela estaria preocupada com o que iriam pensar. Mas ela se preocupou em atender o chamado do Papai Celestial. Ser mãe do Salvador das nossas vidas. Isso é lindo. Maria, a mãe mais importante da Bíblia, nos ensina que nós, sobretudo, devemos amar a Deus em primeiro lugar. Sim, este é o primeiro mandamento. O segundo, Jesus Cristo nos diz que é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Maria não sabia o que poderia acontecer, o que iria acontecer. Quem sabia era o próprio Pai Celestial. Ela não sabia que seria tão perseguida. Imagina, eu creio que não. Mas ela sabia de uma coisa, que se Deus confiou este tão grande desafio, Deus a ensinaria como lidar com esse desafio. É como nós hoje, se Deus te dá um desafio, Ele te ensina como lidar com ele. Que nós venhamos a cada dia a ligar-nos na palavra de Deus e nos fortalecermos para vencermos os desafios das nossas vidas. Perseguidos sempre seremos por alguém, por tantas outras pessoas, não só um alguém. Mas se nós confiamos no nosso Senhor, nós saberemos que teremos vitória, que seremos vitoriosos, que seremos humilhados, mas seremos exaltados, porque nessa vida nós somos, às vezes, muito humilhados. Jesus passou por uma situação tão difícil como filho. Agora, Maria, ela passou por uma situação assim que é de calar-nos.
Por quê? Porque qual é esta mãe? A Bíblia diz que essa mãe que deixa um filho, Deus ainda está com ele. Eu não te deixarei. Mas Maria, ela não deixou. Imagine, hoje, trazendo para o nosso dia hoje, mãe. Às vezes você tem um filho que está nas drogas. Aí você deixa para lá. Às vezes você tem um filho que está na prostituição. Aí você diz, não vale nada, deixa para lá. Às vezes você tem um filho que está no homossexualismo. Aí você diz, não vale nada, deixe para lá. Diferente de Maria, que teve seu filho trazendo tudo de bom para nós, o objetivo de Deus. E para isso, ele apanhou tanto, ele sofreu tanto. Ah, mas Jesus não era drogado, não era isso? Não. Eu fiz apenas uma comparação de amor de mãe. Porque a verdadeira mãe nunca abandona seu filho. A verdadeira mãe nunca o deixa para lá. A verdadeira mãe, mesmo sentindo toda aquela dor que Maria sentiu quando Jesus estava apanhando aqueles pregos sendo apregado na sua mão, nos seus pés, aquela coroa colocada na sua cabeça, aquela cruz sendo levantada, Maria sentiu tudo aquilo ali. Você acha que não? Eu creio que sim, porque quando nós temos os nossos filhos que estão com aquela febre, nós ficamos sentindo a dor deles. Imagine Maria. É isso que a palavra vem nos trazer, que Maria nos traz. A confiança no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos fortalecidas e teremos vitória. Se você confia no Senhor, você é fortalecida e seu filho é liberto das drogas, sua filha, ou seu filho é liberto do homossexualismo, seu filho é liberto da prostituição. Confia no Senhor e não abandone o teu filho. Porque se tu abandonares, a palavra nos diz que Deus não abandona, porque cada um é precioso ao Senhor. Aí se tu abandonares, Deus não abandona teu filho, mas Deus cobrará de você este tão horrível abandono. Que nós venhamos viver em oração pelos nossos filhos, pela nossa família. Que nós venhamos nos espelhar em Maria. Adorar não, porque o único digno de adoração, de exaltação, de louvor é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz para que eu tivesse o direito de salvação. Foi Ele que sofreu a maior dor. Mas Ele nunca olhou para um lado sem ver a sua mãe. A sua mãe sempre estava ali, perto dele. E quando um filho está por uma situação difícil que vê a sua mãe, ele se sente um pouco mais encorajado, porque minha mãe está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoa essas mãezinhas. Pai, fortalece elas de uma forma especial. Somos fracas, às vezes, somos pecadoras, sempre pecamos. Mas eu te peço, Senhor, perdoa as nossas falhas e nos fortalece na tua presença, com a tua tão poderosa presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.